Na sua visão, a função do contrato social é exclusivamente dar vida e formalizar legalmente a abertura de uma empresa? Se você respondeu que sim, saiba que o contrato social ele é o documento que regula toda a vida societária e é um documento fundamental para poder se evitar problemas societários. Além de dar vida à empresa, ou seja, o seu próprio nascimento no mundo jurídico, o contrato social precisa prever no mínimo algumas cláusulas obrigatórias, sem o que você corre sérios riscos de ter problemas lá na frente. Se você já tem uma empresa e utilizou um contrato social padrão, ou se você está pensando em montar uma empresa, o vídeo de hoje é para você. Olá, eu sou o Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial, e esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis para reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Inclusive, se você tem uma dúvida específica sobre o direito empresarial e gostaria de ver ela respondida aqui no canal, posta ela para mim aqui nos comentários. E é claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo como esse, você vai ser avisado. Veja só, muito mais do que dar vida à empresa, o contrato social ele tem a função de regular a relação entre os sócios e da empresa com o mercado em geral. Por isso é que o contrato social não deve ser um mero documento padrão, porque ele não é só uma praxe, não é uma formalidade da lei, e sim um documento formal que vai direcionar determinadas situações se elas vierem a acontecer lá na frente. É amplamente recomendável que você submeta o contrato social da sua empresa já constituída ou em constituição a um advogado especialista no assunto, que é o advogado societário, para que ele possa te ajudar a ter a visão específica daquilo que você precisa melhorar no seu contrato social. Agora, você pode levar para ele discussões a respeito de 5 pontos essenciais que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. O quinto talvez seja o mais importante deles. O primeiro ponto que você deve olhar é o objeto social do contrato. O objeto social, ele pode vir a ter um impacto tributário relevante no seu negócio. Existem determinados negócios que são muito semelhantes entre si, mas eles têm diferenças tributárias muito grandes. É lógico que eu não estou aqui dizendo para você colocar um objeto social no seu contrato só para reduzir a sua carga tributária. Isso não é permitido pela lei. Mas desde que você faça a correta adequação da sua atividade àquele objeto social cuja tributação é favorecida, você vai poder sim se beneficiar dessa modificação. Então, o primeiro ponto que você deve se atentar e que deve submeter o contrato a um advogado especialista é a análise do objeto social. Pode ser que você esteja pagando mais tributos do que deveria pagar e não está sabendo. O segundo ponto que você deve observar é uma boa definição a respeito dos critérios de cessão de cotas e de transferência dessas cotas em caso de falecimento. Se essas situações acontecem, se um sócio quer sair, como que isso é tratado? Ele pode vender para outras pessoas que não tenham nada a ver com a sociedade? Ele precisa garantir direito de preferência? Ou ele não pode vender isso em situação nenhuma? E se ele resolver simplesmente sair da sociedade? Como é que as cotas dele, quanto que a participação dele vai ser paga? Essa questão da forma de saída do sócio de uma sociedade, seja pela venda, seja pela retirada, ou seja pelo falecimento, são muito importantes que elas sejam bem regulamentadas, porque senão você corre o risco de que amanhã a empresa tem que pagar isso à vista para os sócios em determinadas situações, por exemplo, no caso de uma ação de dissolução parcial de sociedade. Isso daí pode ser muito prejudicial ao caixa da empresa. Imagina só, se você tem um sócio lá com 25% ou 30%, ele ganha o direito de sair da sociedade e receber a participação societária dele à vista. Se você tivesse lá no seu contrato uma cláusula que contivesse a previsão de que a forma de pagamento se daria em tantas parcelas, com correção monetária, sem correção, com juros ou sem juros, enfim, quais os melhores critérios que vocês elegeriam como sócios, é muito menos danoso para a empresa. Então é muito importante você pensar nesse aspecto, porque qualquer pessoa pode querer desistir da sociedade
Qualquer pessoa pode também querer transferir as suas cotas para outras pessoas ou desistir do negócio, e evidentemente que todo mundo vai falecer um dia. Então, mais cedo ou mais tarde, a questão do encerramento da sociedade por falecimento de um dos sócios vai ser enfrentado. O terceiro ponto que você deve observar são os critérios de valuation. Imagina só, seja para poder fazer o pagamento das cotas para o sócio que resolveu sair da sociedade, seja para fazer o pagamento das cotas para os herdeiros, no caso de falecimento, você precisa estabelecer um critério. Afinal de contas, quanto que vale a sua empresa? A sua empresa vale apenas aquilo que ela tem a receber, menos aquilo que ela tem para pagar? Ou será que todo o conjunto, toda a marca, todo o know-how que ela tem no mercado também tem um valor? Isso tudo precisa ser estabelecido de maneira objetiva. Então, é fundamental que o contrato social estabeleça quais são esses critérios para evitar discussões lá na frente. Afinal de contas, às vezes a empresa tem uma vantagem competitiva que vale muito mais do que todos os equipamentos da empresa em si. Às vezes ela está inserida num mercado quase com um monopólio dentro daquela situação, só existe ela, ou pelo menos só ela que presta aquele serviço de qualidade, e ela é líder absoluta do mercado. Isso daí é uma vantagem competitiva que vale muito mais, tem muito mais valor de mercado do que simplesmente os bens patrimoniais, os ativos, menos os passivos da empresa. Então, definir esses critérios de valuation e estabelecer isso no contrato social evita muitas brigas lá na frente, e é o terceiro ponto que você deve observar e trazer para o seu documento. O quarto ponto que você deve observar e que também evita muitos problemas de litígio entre sócios é quem vai assinar pela empresa. Às vezes, qualquer sócio pode representar a sociedade de maneira isolada, mas existem casos também que você precisa de pelo menos 2 sócios ou pelo menos 3 sócios, inclusive em determinados níveis de alçada, para valores específicos previamente estabelecidos no contrato social. Mas o fato é que quando você estabelece previamente no começo da sociedade ou antes de ter problemas quem vão ser os sócios que vão assinar pela sociedade e em quais situações eles podem definir, você evita uma série de discussões lá na frente, porque isso já tinha ficado previamente combinado, já ficava estabelecido que ao sócio X caberia responsabilidade tal, ao Y caberia a outra responsabilidade que não é necessariamente de assinar para a empresa. Fundamental, portanto, que você tenha bem definido quem são esses sócios e não coloque simplesmente uma cláusula padrão dizendo que todos os sócios podem assinar pela sociedade, a não ser que essa cláusula seja proposital. O quinto item, e como eu te disse no começo do vídeo, para mim é o mais importante, é a definição dos quóruns de deliberação. Imagina só quantos por cento do capital social é necessário para poder aprovar a venda de um bem ativo, como por exemplo um imóvel, às vezes a sede da empresa. Ou então, pensa numa outra lógica, quantos por cento do capital social são necessários para aprovar uma autorização para que a empresa contraia empréstimos bancários, às vezes até gravando o seu próprio patrimônio em garantia desses empréstimos. Isso daí é um ponto muito importante porque, na verdade, passa pela estratégia da empresa. E essa estratégia da empresa você precisa de ter um número mínimo de pessoas. Quando você não tem esse número mínimo, imagina só, se eu tiver uma empresa em que qualquer sócio assina por ela, qualquer sócio é representante legal dela, qualquer sócio pode estabelecer qualquer negócio jurídico de qualquer valor. E aí a empresa passa a ser obrigada por aquilo. Por quê? Porque o sócio tem poderes para poder fazer esse tipo de situação no contrato social. Então, pense a respeito desse assunto, porque o quórum de deliberação de quais matérias necessitam de um número mínimo de pessoas para votarem, seja em número de sócios absolutos, seja em percentual do capital social, evita uma série de problemas lá na frente. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a mudar um pouco a sua visão do contrato social e qual que é a importância dele para a sociedade. E se você gostou, não esquece de dar o seu like nesse vídeo e também de se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações, para que você seja avisado sempre que eu lançar um vídeo novo como esse. E é claro, esse próximo vídeo pode responder uma dúvida específica sua, se você postá-la para mim aqui no canal. Faz isso aqui nos comentários. E não deixa também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes que têm empresas. Pode ser que ele ajude-os também a reduzir os riscos jurídicos dos negócios dele. Por último, eu queria te convidar para conhecer a nossa área de materiais para download,
O link está aqui embaixo na descrição. Visita lá porque tem muita coisa útil para poder reduzir os riscos jurídicos da sua empresa. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.